Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse segundo trimestre do ano de 2025 falarmos sobre mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E na primeira lição, baseado ali na oferta de Caim e também na oferta que foi feita por Abel, nós aqui aprendemos a maneira de ofertar o nosso Deus, a maneira de nós adorarmos também o nosso Deus, quando falamos sobre o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Nosso Deus é um Deus soberano, criador dos céus, da terra e do mar. O profeta Ageu diz que dele é a prata e dele é o ouro. E tudo que temos, que possuímos, cada um de nós, a nossa própria esposa, os nossos filhos, os nossos netos, a esposa, os seus esposos, os nossos veículos, imóveis, ou no caso de quem ainda pega condução ou paga aluguel, nosso Deus tem nos dado condições para pagar a passagem do ônibus, pagar o aluguel mensalmente, tem suprido, provido para cada um de nós. E tudo que temos, irmãos, também os dons espirituais dado a cada um cristão, distribuído pelo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, pertence ao nosso Deus. Nós somos, então, mordomos. O mordomo é um administrador dos bens do seu Senhor. E nós, como mordomos do nosso Deus, devemos administrar bem tudo que o nosso Deus tem nos dado aqui na face da terra. Lembrando que nós nascemos nu e o nosso Deus tem tido misericórdia de cada um de nós, tem nos dado uma visão ampla, a importância do trabalho, a importância da qualificação, do estudo bíblico, teológico. E quando abraçamos a causa do cristianismo, irmãos, nesse momento já fomos alcançados pelas bênçãos materiais, porque se bebíamos, não bebemos mais, se fumávamos, não fumamos mais, se nos prostituíamos, tínhamos mais de uma companheira, não temos mais. Então, nesse momento, irmãos, nós poupamos muito recurso financeiro. Nós podemos contar com o nosso Deus. O cristianismo não é um adendo à nossa vida pregressa, é uma ruptura. Nós somos chamados das trevas para vivermos em novidade de vida. Há uma mudança completa, radical e absoluta. Uma mudança das trevas para a luz. Então entendemos na primeira lição que tudo o que temos e possuímos, temos porque o Deus do céu, o Deus que é Espírito, o Deus todo-poderoso e generoso, que tem prazer em abençoar o seu povo, tem nos dado. E nós, com o coração grato, com o coração saturado de amor, contribuímos com as nossas ofertas, nossas contribuições e os nossos dízimos
ajudamos para que o reino de Deus aqui na face da terra possa se expandir, para que então o evangelho continue sendo pregado, proclamado. Observe, irmãos, que se nós, como igreja, não proclamarmos as boas novas do reino, o plano bendito de salvação, quem irá proclamar o evangelho? Então, essa incumbência pesa sobre os nossos ombros e na proclamação das boas novas requer recurso financeiro, irmãos. Colocamos combustível nos nossos veículos, pagamos a passagem de ônibus e nós temos muitas necessidades que envolvem dinheiro. Então, Deus conta com o seu povo aqui na face da terra para que cada um de nós, como bons mordomos, podemos gerir da melhor forma possível o que ele tem nos dado. Nessa lição de hoje, na segunda lição, nós vamos estudar sobre o tema A Proposta de Faraó. Um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé? Irmãos, nós devemos ser norteado, governado, guiado, orientado pelo nosso manual, pela palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, as sagradas letras. Nós não devemos ser levados por essa sociedade influenciada pelo príncipe da potestade do ar. Faraó não tem nada a nos ensinar, irmãos. O nosso Deus, sim, tem muito a nos orientar através da sua bendita e preciosa palavra. Nós não devemos ser governados pelos ímpios, pelas ideias equivocadas e não bíblicas. Então, assim como Moisés seguiu as orientações dadas por Deus, nós devemos fazer da mesma forma. Quero ler o texto áureo com os irmãos, está em Êxodo capítulo 10, versículo 25. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Verdade aplicada. Devemos adorar o Senhor com cânticos. Então, os cânticos fazem parte da adoração ao Senhor nosso Deus. Uma adoração que deve ser em espírito e em verdade, com toda a nossa essência, com todo o nosso ser. Devemos, então, adorar o nosso Deus. Com nossos bens também devemos adorar ao nosso Deus com os nossos bens. Quando nós ajudamos a obra de Deus, irmãos, é algo extremamente espiritual. O que você está dizendo, irmão Luciano? Não é tão somente lançar no gasofilaço dinheiro, é colocar com o sentimento de que estamos fazendo para o progresso da obra de Deus. Colocar com amor, com o coração cheio de fé. Observe, irmãos, que o dinheiro é o resultado do nosso suor, do nosso esforço diário. É o resultado, irmãos, da nossa abdicação. É como um extrato de tomate. Extrato de tomate é tomate esmagado. O dinheiro é a nossa vida, somos nós, é a nossa dedicação. Quantas vezes eu levei marmita para o meu trabalho? Às vezes eu levava marmita para a semana toda. Era 5 marmitas e lá no trabalho congelava e diariamente tirava para esquentar e comer comida requentada. Então, irmãos,
ônibus lotado, todas essas dificuldades, a consequência resultar no soldo. Todo esse trabalho vai resultar no recurso financeiro. Então, quando nós estamos entregando os nossos recursos financeiros também para a obra do nosso Deus, nós estamos ali entregando a nossa vida. E a finalidade deve ser o progresso da obra de Deus. E no momento que nós entregamos, a responsabilidade está com aquele que foi colocado para administrar os recursos financeiros da casa do Senhor. Um dia, nós que somos mordomos, vamos prestar conta da nossa mordomia em todas as áreas da nossa vida? Sim, como aqueles também que nos lideram irão prestar conta do que fazem com os recursos que nós adquirimos com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho. Então, devemos adorar o Senhor com cântico, também com os nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Então, nós, cristãos, precisamos, irmãos, viver à altura do nosso chamado, da nossa vocação. Nós fomos comprados por alto preço, preço de sangue, não esse sangue contaminado pelo pecado, como o seu e o meu, mas o sangue ilibado, sem mancha, sem ruga, sem mácula, o sangue puro, carmesim, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como filhos de Deus, resgatados, que fomos do mercado de escravo, temos aquele que nos resgatou como nosso Salvador, sim, mas ele também deve ser Senhor da nossa vida. E tendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, irmãos, ele precisa nos governar. Ele é o nosso dono e devemos viver para agradá-lo. O objetivo da lição são 3. Saber que Deus deve ser adorado, identificar também o que afeta a nossa adoração a Deus e ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. No serviço a Deus com o nosso melhor é com o nosso melhor. Devemos ajudar de acordo com as nossas finanças, irmãos. Não podemos aí sufocar, pressionar algum irmão que ganha salário mínimo a dar grandes quantias. Infelizmente, há alguns anos passados, eu ouvi na televisão um canal aberto, um pastor orientando os fiéis não pagar o aluguel e, ao contrário de pagar o aluguel, ofertar o dinheiro do aluguel. Isso é uma postura de mercenário, irmãos, de vigarista. E nós devemos ter temor a Deus. Existe o ateu que ele diz que não crê em Deus. É o ateu teórico. Mas existe o ateu prático. O ateu prático é aquele que age como se Deus não existisse. E, nesse caso, esse líder, pastor renomado, muito conhecido, que está entre nós até hoje, é o ateu prático. Porque eu não consigo acreditar que uma pessoa que creia que Deus exista faça uma coisa dessa, uma maldade dessa. Quantos cristãos lá que creem em Deus de todo o coração pegaram o dinheiro do aluguel e enviaram para esse pastor e deixaram de pagar o seu aluguel e
não tinham, no dia que chegou o pagamento do aluguel, para pagar o aluguel. Irmãos, que sejamos aí coerentes, que tenhamos temor a Deus no nosso coração, e a orientação minha irmã, meu irmão, pague o seu aluguel. Eu vou orar por você para que Deus mova o coração do seu patrão, para que o seu soldo seja aumentado e você tenha ainda mais para suprir as suas necessidades, prover as suas necessidades e também ajudar a casa de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter um temor a Deus no nosso coração, e como os mercenários, não podemos seguir as suas pisadas, que tem aí prazer em viver à custa do suor alheio. Nós devemos, ao contrário, irmãos, viver do nosso trabalho, da nossa labuta, do nosso embate diário. Quero ler ainda com os irmãos o texto aqui de referência, que está em Êxodo, capítulo 10, versículo 24, 25 e 26. Nos diz assim o texto sagrado. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Então, Moisés aqui está deixando bem claro para Faraó que enquanto ele estivesse na jornada, peregrinando ali, depois de passar por entre o Mar Vermelho, pisando em terra seca, ali naquele deserto, ele precisaria de levar os seus gados para poder, então, apresentar oferta, sacrifício a Deus, com derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E depois ali no deserto foi instituído o tabernáculo, que era móvel, e o sacerdote ali, sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, oferecia sangue por ele mesmo, para fazer expiação, cobertura pelos seus pecados, e também derramava sangue pela expiação do pecado de toda a nação de Israel. É claro que quando chegasse o que aconteceu depois que Moisés subiu ao Monte Nebo e lá morreu, e o texto diz que Deus o enterrou em um vale, depois Josué, ali no limiar da terra prometida, do lado de cá do Jordão, depois que Israel atravessasse na liderança de Josué, ali as águas do Jordão, Deus segurou as águas, o Jordão é íngreme, nasce lá no sopé, no sentido norte, descendo aqui para o sentido sul, nasce ali no sopé do Monte Hermão. Depois que Deus parou as águas e todo o povo passou, e eles chegaram em Gilgal, depois de Gilgal conquistaram Jericó, chegando lá, na terra gorda e não magra, na terra próspera e frutífera, na terra que manava leite e mel, na terra de Canaã, já não seria necessário. Era uma terra próspera. E lá mesmo, com os despojos que eles adquirissem, eles poderiam então estar sacrificando ao Senhor. Mas
Aqui Moisés deixa bem claro que precisariam, enquanto da jornada ali pelo deserto, até chegar na terra de Canaã. Moisés se negou a deixar os animais no Egito. Ele deixa bem claro aqui que ele teve um posicionamento, irmãos, de ouvir não a Faraó, mas a Deus. E ele, então, nessa conversa com o Faraó, ele deixa bem claro que ele seguiria as orientações de Deus. Adorando a Deus. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, todos somos chamados a adorar. Nós devemos amar o nosso Deus sobre todas as coisas, porque grande foi o que o nosso Deus fez por nós. Ele proveu eterna salvação para cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração, e a reboque tem nos dado muitas bênçãos, nos deu a esposa que temos, os filhos que temos, os nossos, no meu caso, os futuros netos, tem nos dado todos os recursos e também financeiro, tem trabalhado em todas as áreas da nossa vida, e nós devemos então amá-lo em primeiro lugar. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. É muito interessante observar que em dado momento um jovem rico esteve ali com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ele disse para Jesus que desde a sua meninice ele guardava os mandamentos. Jesus, então, dentro desse contexto, desse cenário, disse para ele: vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois volte. E ele saiu triste, cabisbaixo, sem direção, porque ele estava preso aos recursos financeiros, a suas fazendas, o seu dinheiro. Jesus deixa bem claro para ele, nessa ocasião, que nem o primeiro mandamento ele obedecia, que era: não terás outros deuses diante de mim. Aquele jovem servia a Mamon, às riquezas. Nós, irmãos, devemos amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Ele é o principal, ele é o mais importante. Sem ele, nós cristãos não teríamos absolutamente nada do que temos. Nos deu uma visão completamente diferente da que tínhamos antes, uma cosmovisão de vida, sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo. Fez uma mudança radical, irmãos. Nós, quando fomos regenerados, o ato do novo nascimento, tivemos a nossa natureza mudada, os nossos desejos, as nossas vontades completamente, radicalmente mudados. Então, nós devemos adorar o nosso Deus e amá-lo. E amando o nosso Deus, ele nos orienta a amar os nossos filhos, a cuidar dos nossos filhos, pois os nossos filhos é a herança dele, ao nosso cuidado. Ele nos orienta, irmãos, a, se for necessário, dar a nossa vida pela nossa própria esposa, porque quando a Bíblia nos orienta a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, esse é um ensinamento, porque Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua vida pela sua própria igreja. É nesse nível de sentimento e de amor genuíno que Deus exige que amemos a nossa esposa. Então, irmãos, Deus tem nos suprido, nos provido, e ao amá-lo, tendo o rolo sagrado, as sagradas letras, como nosso manual, a nossa lei, nós teremos essa postura sábia.
com relação à nossa esposa, a esposa com relação ao marido, com relação aos nossos filhos, nossos netos, nossos familiares e todos os nossos amigos, aqueles que estão em nosso redor, porque a palavra do nosso Deus nos dá sabedoria. Então, devemos amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Assim, todos somos chamados a adorar. Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas, para adorá-lo no deserto. Faraó não acreditou, irmãos, mas aí é um problema de Faraó. Deus escolheu Moisés, o preparou, o capacitou, o forjou. Primeiro ele foi forjado ali dentro do palácio de Faraó por aproximadamente 40 anos. Depois, na sua fuga, ele foi forjado por Deus por mais 40 anos lá naquela região de Midian, naquele deserto ali onde ele conheceu Zípora, o seu sogro Jetro, e ali teve filhos, constituiu família, para então ali, com aproximadamente 80 anos, em uma sarça que ardia e não se consumia, recebeu um chamado direto da parte do próprio Deus, irmãos, e voltar então ao Egito para poder ser o líder da grande nação de Israel. Então ele foi um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus. O faraó aqui, não acreditando, achando que não, que era mentira, é um problema de Faraó. Deus te chamou, Deus tem nos chamado para uma grande obra e para nós isso basta. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas, as certas, para a sua obra. É certo que Deus usa pessoas. Isso não significa, irmãos, que devemos colocar Deus contra a parede, afirmar a heresia de que Deus precisa de uma palavra de ordem para agir aqui nessa esfera, usarmos aí a confissão positiva, dizendo também que nós temos o poder, nós, comedores de farinha com rapadura, de trazer à existência o que não existe. Então, Deus escolhe pessoas, sim, nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sim, mas não significa que nós vamos manipular Deus como se ele fosse uma marionete, porque ele não é um garoto, Deus não é um molequinho de recado, Deus não é uma marionetezinha manipulada por você e por mim. Deus nos deu autoridade para, embaixo da autoridade dele, submetido, curvado à autoridade daquele que tem as rédeas da história nas mãos, trabalhar para ele, proclamar o evangelho como um arauto. É muito interessante que Ezequiel, o profeta que estava na ocasião lá no exílio, ele vê ali um vale de ossos secos e Deus lhe faz uma pergunta: poderão viver esses ossos? Eu fico imaginando hoje em dia, né? Quantos hereges iriam? Sim, basta eu liberar uma palavra de ordem. Sim, eu trago à existência o que não existe. Sim, eu profetizo sobre esses ossos em meu nome, né? O que Ezequiel diz, irmãos? Tu o sabes. Tu o sabes. Que possamos, então, ser coerente com o rolo sagrado, estarmos coadunados, entendendo, sim, como ele diz aqui, que Deus usa pessoas na sua obra, mas o Deus que usa pessoas na sua obra
pessoas como um instrumento, como um canal, como um vaso de barro, é soberano. Ele é o grande eu sou e nós somos os seus doulos. No grego, essa pronúncia doulos tem por definição escravos. E somos escravos da orelha furada. Escravos voluntários, que queremos servir o nosso Deus até o término da nossa carreira. No Antigo Testamento, quando chegava o tempo do escravo ser livre, e ele voluntariamente, entendendo que o seu senhor era um bom senhor e queria servir o seu senhor de forma voluntária e por toda a sua vida, era assim que se procedia. Levava esse escravo até um determinado lugar e furava a sua orelha com uma sovela. Então, nós somos escravos da orelha furada, somos voluntários, queremos servir o nosso Deus de forma voluntária até o término da nossa carreira aqui no planeta Terra, proclamando como arauto o plano bendito de salvação. Então, Deus chama as pessoas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive em retidão, abandona o pecado e o adora com um coração sincero. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, fomos alcançados, feridos pelo Evangelho para as boas obras. As boas obras têm o seu lugar. Uma fé sem obra é morta. Então, nós fomos alcançados para viver em Deus, plantado, arraigado, fundamentado nele e buscando agradá-lo diariamente. Essa passagem nos ensina que o deserto também é lugar de adoração a Deus. Irmãos, a despeito do cenário qual nós estivermos, nós devemos adorar o nosso Deus. É claro que algumas vezes estaremos com o coração dolorido, angustiado, triste. Isso vai acontecer conosco, acontecia com os salmistas. Grandes homens de Deus passaram por momentos de grande aflição, angústia, de sofrimento. Mas o nosso Deus é a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade. E a despeito de onde estivermos, irmãos, precisamos manter uma fé de boa qualidade, uma fé robusta e consciente que o nosso Deus é poderoso para mudar todo o cenário e nos dar grande vitória. Irmãos, nós precisamos manter um coração saturado de ações de graça, sempre agradecido ao nosso Deus por tudo que Ele já tem feito por cada um de nós e por tudo que Ele é, e também adorá-lo em todo o tempo. A razão da adoração a Deus. Aí ele coloca aqui um porquê, né? Nos versículo 1 e versículo 19 de Êxodo 15, nos apresenta a razão de Deus estar sendo louvado pelo seu povo, que celebrou uma festa no deserto após a libertação da escravidão e a travessia a pé seco pelo mar, meio do mar. Então, o povo ali naquele momento tinha motivo para adorar a Deus, havia sido resgatado com mão forte, braço estendido e juízo grande pelo nosso amado e bondoso Deus. Deus arrancou eles de dentro da casa da servidão, debaixo do jugo de Faraó, dos açoites dos egípcios, fez com que ali, quando eles estavam defronte do Mar Vermelho, soprasse um vento oriental e o mar foi aberto e eles passaram pisando em terra seca.
Esse vento oriental era um vento seco, era um vento devastador. Esse vento oriental, a vegetação que escapava do sol intenso durante o dia no deserto, e à noite esse mesmo deserto era um frio absurdo, a vegetação que escapasse não escapava do vento oriental. Esse vento oriental nós conhecemos também como o siroco, um vento devastador que sopra ali no deserto. A Bíblia diz que soprou esse vento ali no Mar Vermelho e as águas do mar se abriram. Eles passam pisando ali por entre o mar em terra seca, e quando o último hebreu chega do outro lado, eles olham para trás, o exército de Faraó, e Faraó também, o salmista vai dizer que Faraó cai também lá dentro do mar. O mar se fecha, Deus fecha aquele mar, e eles veem então todos aqueles exército de Faraó morto lá, boiando naquelas águas. Então eles começam ali, naquele cântico, bem conhecido cântico de Moisés, a adorar a Deus, a louvar a Deus, e Miriam ali toma o tamboril e começa a dançar. Ali a dança era uma dança de felicidade. O povo hebreu, dentro da sua cultura, e até hoje, é um povo dançarino, não tem absolutamente nada a ver com trazer movimentos do baixo espiritismo para dentro dos nossos arraiais, do nosso acampamento, colocando a mão para trás, enrijecendo o dedo, rodando, a saia levantando e rodando. Absolutamente não. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele menciona aqui a respeito ali das danças, né? Eles dançando, e alguém pode aqui achar que caminha para uma dança espiritual. Essa dança aqui de Miriam era uma dança de felicidade, de alegria. Era uma dança porque eles eram um povo dançarino. Então, a libertação da escravidão, a travessia, os pés passando pelo meio ali do mar, os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor. Poder manifestado também nas pragas enviadas no deserto. Deus, então, ele ali, quando ele envia as pragas, ele está golpeando as pseudo-divindades dentro do Egito. Houve ocasião que, com um só golpe, ele derribou 4 pseudo-divindades. A primeira praga que ele envia é transformar o rio Nilo em sangue. O rio Nilo era deificado pelos egípcios. Era tido como o rio sagrado. Era o rio que abastecia milhões e milhões de pessoas ali naquela região. O Nilo, ele é o segundo maior rio em extensão do mundo. É o primeiro em extensão do continente africano. E eles tinham o Nilo como rio sagrado. Deus, quando golpeia o Nilo, ele então agora está sangue. As suas águas agora são sangue. Está cheirando mal, cheirando podre. Pelo menos 3 espécies de peixes havia dentro do Nilo que era tido como sagrado. Os oxericos, os fragros e os lepedutos. Com um só golpe, Deus então fere o Nilo que eles deificavam, e também pelo menos 3 espécies de peixe, milhares e milhares de cada uma dessa espécie, porque
quando vinham na rede, os pais ensinavam aos filhos que era sagrado e, ao contrário de comer, devolvia ao Nilo. Então, Deus estava ali se revelando ao seu povo como o Deus que a sua glória a outrem não dará, o Deus único, todo-poderoso, e também manifestando o seu poder diante dos egípcios. Então, ali eles foram libertos da escravidão, atravessaram ali pisando, a seco pelo meio do mar. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifesto também nas pragas enviado ao Egito. Faraó, seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Foi a redenção do nosso Deus ali no Antigo Testamento, irmãos. Deus, ele redimiu, resgatou, salvou o povo de Israel. E a salvação vem de Deus, a salvação vem do Senhor. Essa realidade nos exorta a nos desprender das coisas deste mundo e viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no Senhor. Servindo a Deus com os nossos bens, devemos, irmãos, entender, como eu já fiz alusão, reitero, para uma fixação da verdade, que tudo que temos vem da parte do nosso Deus. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. O que ele disse? Ide, servir o Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorasse ao Deus de Israel, mas que deixasse seus bens no Egito, o que não foi aceito por Moisés. Moisés, seguindo as orientações de Deus, não aceitou essa proposta de Faraó. A adoração seria parcial. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e toda a nossa dimensão da nossa existência. Então, Deus nos quer, cada um de nós cristãos, por inteiro. Ele quer a nossa vida, a nossa dedicação. Nós somos uma oferta ao nosso Deus diariamente. Os nossos bens, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho que foi dado por Ele, Ele abriu a porta e tem nos mantido a porta aberta. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. Os bens como expressão de adoração. Sem os animais, a adoração a Deus no deserto seria afetada. O culto ao Senhor ficaria, então, comprometido. Honrando a Deus com os nossos bens. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim, mais do que dízimos e oferta, que são importantes e a doutrina para nós, Deus espera que possamos lhe dar, honrar. Então, o ofertante, o contribuinte, o dizimista, deve honrá-lo. A oferta, a contribuição e o dízimo é consequência de uma vida completamente entregue a Deus. Nós precisamos, então, com a motivação correta, ajudar a obra do nosso Deus. Quando eu falo sobre motivação correta, eu me lembro do texto bíblico de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles não precisavam dar daquela parte que eles fizeram a venda de uma propriedade para a obra de Deus. Era só não dar. Mas eles, vendo ali possivelmente outros ali
ofertando, ajudando. Barnabé, né, que era generoso, tinha prazer em ajudar a obra de Deus, eles então trataram entre eles e mentiram o valor que foi vendido àquela herdade e foram mortos. O próprio Deus os matou. Então, irmãos, que as nossas ofertas, as nossas contribuições, os nossos dízimos, nós possamos fazer com a motivação correta, que possamos, então, ter um coração puro diante do nosso Deus. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. Não é simplesmente colocar no gasofilaço, irmãos. É entender a relevância da oferta. E essa doutrina é para nós cristãos, salvos, que fomos feridos pelo Evangelho, que fazemos como ato de fé e cremos que o nosso Deus, ele é o Deus que ele supre, provê para as nossas vidas. Nós temos muito mais do que merecemos em todas as áreas da nossa vida. E então, como gratidão, devemos ajudar a obra do nosso Deus. O reino de Deus trabalha por princípios, como o seguinte: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Irmãos, eu não conheço um cristão generoso, com prazer em dar, ajudar a viúva, o órfão, a necessidade, o necessitado que esteja passando por dificuldade financeira. Eu não conheço um. Por quê? Porque, como ele colocou aqui, existe um princípio de nós sermos generosos com os necessitados, também ajudarmos a obra de Deus. Como que pode, irmãos, eu tomar da minha refeição, e uma refeição de qualidade, e eu não pensar nas ovelhas que eu lidero, que às vezes não tem nem o que comer? Então, nós precisamos, nós que andamos com Deus, temos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, estamos em sintonia com Deus, nos preocupar verdadeiramente com a viúva, com o órfão, com o necessitado. Nós precisamos estar atento à necessidade daqueles que precisam. E, agindo dessa forma, não vai nos faltar nada, irmãos. É a lei da semeadura. Nós vamos colher o que nós plantamos. A lei da semeadura é uma lei vigente. Eu quero ler aqui com os irmãos o Salmo 41, primeiro verso aqui, ao verso 3. Nos diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Irmãos, está claro aqui para nós que podemos contar com o nosso Deus quando ajudamos o pobre, o necessitado, aquele que precisa. Servindo a Deus com o nosso melhor. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás. Diferentemente de Adão e Eva, que foram enganados pela proposta do inimigo, Moisés se manteve firme na fé e não desistiu de servir ao Senhor com o melhor que possuía. Irmãos, é o nosso melhor. Eu estou aqui
salientando essa verdade, porque existem os aproveitadores que oprimem aqueles que têm muito pouco ou quase nada. Eu ouvi em dado momento um líder pregando, né, em um lugar, e na televisão, um líder que todos nós cristãos conhecemos, é alguém de décadas no cristianismo, e foi-lhe dada a oportunidade. Quem iria pregar era o nosso bispo, o lá de São Paulo, que é um homem que tem uma boa palavra. E o nosso bispo passou para que esse líder, pastor, pregasse. E ele ali, infelizmente, começou a rolar no chão, falando em dado momento que Jesus ele tinha muitos recursos financeiros, porque tinha uma casa na beira da praia, e falou também que ele levantou a carpintaria de José financeiramente, porque quando chegava um pedido de uma mesa, de algum móvel, esses móveis levavam tempo para serem construídos, mas segundo ele, né, eu estou abrindo aspa aqui para o pastor, segundo ele, Jesus alakazam, e a mesa estava pronta, os móveis estavam prontos. Então, José tinha muitos recursos financeiros, Maria ali também, e Jesus, porque eram os milagres que ele faziam. É muito triste, irmãos, quando líderes que têm décadas de caminhada, ao contrário de abrir a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus, trazem invenções, delírios, fantasias da sua própria ideia. E em dado momento ele rolava no chão e algo patético. Eu, olhando pela televisão, pela tela, me senti envergonhado. Quando a gente abre a palavra do nosso Deus e entende que a Bíblia é um todo, a gente abre aqui a respeito, falando ainda se Jesus era rico, José era rico, se realmente isso aconteceu, ele tinha uma casa, uma mansão na beira da praia. Quando nós abrimos aqui no livro de Levítico, nós então vamos ler como que acontecia quando se nascia uma criança, tá? E aqui diz que, em Levítico capítulo 12, que deveria ser levado um cordeiro pelo nascimento de uma criança, exceto quando a mão daquela família não alcançasse, eles não tivessem recurso financeiro. E aí é quando aqui, Levítico capítulo 12, diz aqui no versículo 8, mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomarás 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Irmãos, no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o nosso Senhor nasce, José e Maria, está aqui no capítulo 2 do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas, que eles, no versículo 21 em diante, eles levaram um par de rolas ou 2 pombinhos. Está assim o texto. Lucas, capítulo 2, o texto vai a partir do versículo 21, eu vou ler só o último versículo, 24.
desse texto. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos, foi o que eles levaram. Irmãos, está claro que eles eram pobres. Ao contrário do que esse inconsequente falou aí nessa mensagem, que eles eram ricos, que Jesus tinha casa de praia, José e Maria, pela oferta que levaram no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles eram pobres. E Jesus, ele precisava, e aí já adulto, a partir dos 30 anos, no seu ministério público durou 3 anos a 3 anos e meio, ele contava com ajuda ali financeira. Havia mulheres que o ajudavam com as suas fazendas, cristãs que se converteram ao cristianismo. Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas ideias para oprimir aqueles que têm muito pouco, são assalariados, pegam ônibus cheio, levam marmita para o trabalho. A oferta, a contribuição, o dízimo, é segundo os seus recursos financeiros e não deve ser feito por opressão, por obrigação. Quanto aos líderes que querem fazer da casa de Deus um circo e rolar no chão de um lado para o outro, põe aí o seu endereço que eu mando a Amazon entregar um nariz de palhaço para você usar. Então, nós, irmãos, precisamos ofertar segundo o que nós possuímos. É o melhor segundo o que nós possuímos. E não se sinta aí constrangido, envergonhado. Eu me lembro ainda, irmãos, que quando pequeno, e eu fui ensinado pelos meus pais, pedia dinheiro ao meu pai, pedia dinheiro à minha mãe, eu nunca fazia na frente de outras pessoas. Eu sempre que ia pedir dinheiro ao meu pai e à minha mãe, eu esperava, eles estavam em volta de outras pessoas, eu ficava quietinho. Quando eles estavam sozinhos, aí eu me dirigia para pedir, porque eles poderiam não ter dinheiro e se sentir envergonhado. Nós, irmãos, temos a unção do Santo, que nos dá sabedoria, temos o nosso manual, então que não façamos assim com pessoas que têm poucos recursos financeiros, colocando eles em uma posição de sentir-se envergonhado por não ter para ajudar. Ofertando o melhor para o Senhor, o seu melhor. Por que o seu melhor? Porque o seu melhor pode não ser o meu melhor. Então, é o nosso melhor. E que não seja feito por constrangimento, mas que seja feito com a motivação correta de todo o coração. Não permita que Satanás roube sua adoração. É importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. O serviço deve ser de maneira integral. Toda a nossa vida, todo o nosso ser entregue ao nosso Deus. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Nós somos, então, governados pela palavra do nosso Deus. Sempre que formos agir, precisamos buscar no rolo sagrado como fazer. Como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sobre a nossa responsabilidade.
Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Meu desejo é que Deus lhe dê um dia produtivo e, querendo o nosso Deus me dando vida até lá, na próxima pré-aula, na de número 3, falaremos sobre participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado por essa grande oportunidade de compartilhar, Senhor, da tua palavra com o teu povo, ó Pai, com os meus irmãos. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, continue nos dando coragem, unção, poder, para dar um corte reto com a tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, nessa caminhada. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Peço, por favor, meu Deus, uma bênção especial sobre todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Assim oro, meu Deus, agradecido, em nome de Jesus.